Na decisão, a ministra destacou que o pedido é genérico e foi apresentado quando sequer foi iniciado o período de convenção partidária e registro de candidatura. De acordo com as investigações, o policial teria negociado a entrega de dinheiro com pessoa ligada ao tráfico. Foi decretada a prisão preventiva do acusado. Quem tinha a doença havia sido contaminado pelo vírus HIV, que ataca o sistema imunológico. Sem defesa no corpo, qualquer disfunção se tornava fatal aos pacientes. O número de devedores no país cresceu 4,7% em junho, em comparação com o mesmo período do ano passado. Olá, boa tarde. Ministra Rosa Weber, presidente em exercício do Tribunal Superior Eleitoral, rejeita pedido para declarar Lula inelegível antes do registro de candidatura. O pedido foi feito pelo Movimento Brasil Livre. No processo, o MBL destacou que o ex-presidente Lula foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão pelas práticas de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro e, por isso, pediu a inelegibilidade do ex-presidente. A ministra Rosa Weber, presidente em exercício do Tribunal Superior Eleitoral, analisou o caso e extinguiu a ação. Na decisão, a ministra destacou que o pedido é genérico e foi apresentado quando sequer foi iniciado o período de convenção partidária e registro de candidatura. O ex-presidente Lula está preso na sede da Polícia Federal em Curitiba desde o dia 7 de abril. Ele foi condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A Justiça de São Roque, no interior de São Paulo, recebeu a denúncia contra os 3 suspeitos de assassinar Vitória Gabriele Guimarães, de 12 anos. A jovem desapareceu no dia 8 de junho e teve o corpo encontrado somente no dia 16, em Araçariguama. Bruno de Oliveira, Maiara Borges e Júlio César Lima vão responder por sequestro e homicídio qualificado. A Justiça converteu a prisão dos 3 em preventiva. Segundo o Ministério Público, o trio queria sequestrar uma adolescente como vingança por dívida de drogas, mas sequestrou a pessoa errada e, para acobertar o erro, decidiu matar a jovem Vitória Gabriele. Superior Tribunal de Justiça mantém prisão preventiva de policial militar denunciado por integrar organização criminosa no Rio de Janeiro. O policial militar foi denunciado no âmbito da Operação Calabar, junto com outros 95 militares, pelos supostos crimes de organização criminosa, corrupção passiva militar e corrupção ativa. De acordo com o Ministério Público, o grupo teria também participado da venda de armas de fogo a traficantes do município de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. O acusado passou a usar monitoramento eletrônico e, durante o curso das investigações, foi flagrado dentro de um veículo com traficantes, onde foram encontradas armas e vários pinos de cocaína. De acordo com as investigações, o policial teria negociado a entrega de dinheiro com pessoa ligada ao tráfico. Foi decretada a prisão preventiva do acusado e a defesa pediu a progressão para a prisão domiciliar, pois os outros réus já haviam obtido benefício. No STJ, a presidente do tribunal, ministra Laurita Vaz, negou habeas corpus e destacou que, embora existam condições pessoais favoráveis para a concessão do benefício, como família constituída e residência fixa, após o flagrante com os traficantes durante a investigação, ele deixou de estar em situação de similaridade com os outros réus. A 6ª turma do STJ vai julgar as questões centrais do habeas corpus. A AIDS abalou e marcou o mundo na década de 80. Matou milhares de pessoas sem distinção de gênero, raça ou condição social. Veja como a doença era tratada antes da Constituição Cidadã, que foi um marco no acesso à saúde. Início dos anos 80. Vários casos de uma doença que ninguém sabia explicar surgiram pelo mundo todo. Na maior parte das vezes, pessoas morriam em decorrência de complicações da pneumonia. Depois de muito se estudar a nova enfermidade, a AIDS foi reconhecida como patologia. Síndrome da imunodeficiência adquirida, um nome difícil e que assustou muitas pessoas. Quem tinha a doença havia sido contaminado pelo vírus HIV, que ataca o sistema imunológico. Sem defesa no corpo, qualquer disfunção se tornava fatal aos pacientes. O primeiro caso confirmado no Brasil foi em 1982. Transmissão por transfusão sanguínea.
Também ficou claro que relações sexuais desprotegidas eram a forma mais comum de contágio. À época, um termo preconceituoso chegou a ser adotado: a doença dos 5Hs. Homossexuais, hemofílicos, pacientes que precisam receber doações de sangue, haitianos, heroinômanos, usuários de heroína injetável e hookers, profissionais do sexo em inglês. Margarete mora em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e conversou conosco por vídeo. Já são mais de 30 anos com o vírus da AIDS. Em 1988, ela usava drogas e se prostituía. O contágio veio daí. Eu comecei um tratamento com 74 comprimidos por dia, né? E tu tem que fazer alguma coisa que tu ia fazer. Ficar de boca fechada, esperando a morte chegar. Eu vou para a rua, vou lutar pelas pessoas, né? Porque muitos antes já foram pela rua buscando que o Brasil tivesse o remédio para nós, né? Muitos deles já não estão aqui, mas ainda temos alguns ativistas que estão vivos e na luta. Cristiano também se lembra das dificuldades de ser soro positivo. A AIDS, por muito tempo, era considerada uma sentença de morte para quem a contraía. No início da epidemia, era uma doença que pouco se conhecia sobre ela, né? Era uma doença onde as pessoas morriam em um mês, em média de 30 dias de vida. Então, a partir daí, começaram-se a Fiocruz e o Ministério da Saúde começou a estudar de forma mais profunda a doença. Os cantores Renato Russo e Cazuza e o sociólogo Betinho acabaram vítimas das complicações causadas pela AIDS. Figuras públicas que mostraram que a doença não escolhe sexo, cor, raça ou classe social. Em 1986, antes da nova Constituição Federal ser instituída no Brasil, o Ministério da Saúde criou o Programa Nacional de DST e AIDS, um marco para a inclusão da ideia de direitos cidadãos na agenda governamental brasileira. O programa chegava para reduzir a incidência do HIV/AIDS e melhorar a qualidade de vida das pessoas vivendo com a doença. Nasceu junto com o sanitarismo que trouxe o SUS à Constituição. Então ele já nasceu com um escopo muito perto do que é a Constituição atual. Ele nasceu com a ideia de integralidade, universalidade. Ele tinha uma intenção de abarcar todas as pessoas que tivessem HIV. O diagnóstico e o tratamento também eram mais difíceis. Os exames tinham resultados demorados e uma grande quantidade de medicamentos tinha que ser tomada de uma só vez. Desafios para quem precisava vencer uma batalha ainda pouco entendida pela medicina. Até 1985, aproximadamente, não havia o tratamento era de suporte clínico. O AZT entrou meados da década de 80, por volta de 85, e começou a ser utilizado como uma droga para melhorar a sobrevida do paciente. E no próximo bloco você ainda vai ver o que mudou depois da Constituição de 1988, um marco no acesso à saúde e tratamento da AIDS. Os adolescentes estão iniciando a vida sexual cada vez mais cedo, né? Mais um motivo para se preocupar. Né? E é um pessoal que não viveu a década de 80, então não tem medo da AIDS, não perdeu nenhum amigo com AIDS. A Constituição de 1988 reconheceu a saúde como garantia de todos e dever do Estado. Foram criadas políticas públicas para a redução de doenças como a AIDS, mas ainda muito precisa ser feito. Nos últimos 10 anos, o número de jovens infectados aumentou. Leonardo convive com o vírus HIV há 21 anos. Ele foi contaminado pela mãe durante o processo de amamentação. Ela não sabia que tinha contraído a doença depois de passar por um procedimento médico mal executado. Hoje, o estudante está bem, mas nem sempre foi assim. Tinha gente que tinha medo de me abraçar porque achava que através do abraço não tem nada a ver. Se eu abraçar você não quer dizer que pronto, já tá, não é assim, não é ebola. Né? É uma doença que você só passa para a pessoa se você não se cuidar. O
O preconceito com a doença ainda está enraizado na sociedade. Por isso, não custa nada lembrar. Não se pega o HIV com um beijo no rosto ou na boca, aperto de mão, abraço, talheres ou copos ou piscina. O que transmite o vírus é a relação sexual sem preservativo, compartilhamento de seringas ou de objetos cortantes que não foram esterilizados. Uma pesquisa do Ministério da Saúde aponta para um alarmante aumento dos casos de HIV entre jovens. Segundo o relatório, em 10 anos, a taxa de infectados no Brasil aumentou muito nas faixas de 15 a 19 anos e de 20 a 24. Houve também aumento de 4% no número de casos de HIV notificados, 37 mil pessoas diagnosticadas. No mundo, foram quase 2 milhões de novas infecções. Estima-se que 36 milhões de pessoas vivam com a doença nos 5 continentes. Esses números preocupam as entidades de apoio a pessoas portadoras do HIV. Há um consenso de que os adolescentes que não viveram a luta contra a doença nos anos de 1980 não pensam na gravidade de ser contaminado por ela. A gente percebe que as pessoas, os adolescentes estão iniciando a vida sexual cada vez mais cedo, né? Mais um motivo para se preocupar. Né? E é um pessoal que não viveu a década de 80, então não tem medo da AIDS, não perdeu nenhum amigo com AIDS, não perdeu nenhum familiar com AIDS. Então é um pessoal que não tem esse medo, porque não viveu o que eu vivi, perdi amigos, né? Perdi muitas pessoas queridas em função dessa doença. A Constituição Federal de 1988 foi um marco também para o acesso à saúde, que está entre os direitos fundamentais previstos da nova Carta Magna. Nela, a saúde é reconhecida como garantia de todos e dever do Estado, mediante políticas para a redução do risco de doenças e ao acesso universal e igualitário. Em 96 teve uma legislação efetiva, né, que permitiu com que as pessoas fossem diagnosticadas o quanto antes e tratadas de forma universal, de preferência sem discriminação, apesar de ainda existir hoje em dia, mas também foi um momento em que se avançou o próprio tratamento do HIV. 30 anos depois, o Sistema Único de Saúde é referência internacional no tratamento de AIDS. Disponibiliza o coquetel de medicamentos, o acesso gratuito ao teste de sorologia e ao preservativo. Um avanço para garantir a saúde e o bem-estar do soro positivo. O HIV hoje ele é uma doença crônica, comparável com diabetes, comparável com uma hipertensão, onde tem que tomar medicação diariamente e algumas restrições. Hoje, Leonardo, o jovem que nós mostramos no início dessa reportagem, que convive há 21 anos com a doença, ajuda a cuidar de um projeto social para pessoas com HIV. Além disso, se dedica ao sonho de se tornar arquiteto. Ele sabe, tem um futuro promissor pela frente. Já estou no 3º ano, né? E depois é só faculdade. E estou indo. O ex-deputado André Vargas e o irmão dele, Leon Vargas, foram absolvidos no Tribunal Regional Federal da 4ª Região em processo por suspeita de lavagem de dinheiro na compra de um imóvel em Londrina, no Paraná. Segundo o relator do caso, desembargador Leandro Poulsen, a casa foi comprada em 2011, antes do recebimento de propina pelo ex-parlamentar. Os dois já foram condenados em outro processo a mais de 10 anos de prisão pelo recebimento de propina em contratos com o Ministério da Saúde e a Caixa Econômica Federal. 42% dos brasileiros estão com restrição no CPF por inadimplência. O número de devedores aumentou em todas as regiões do país. Segundo dados do Serviço de Proteção ao Crédito da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, o número de devedores no país cresceu 4,7% em junho, em comparação com o mesmo período do ano passado. Essa é a 9ª alta consecutiva. O SPC Brasil e a CNDL estimam que o primeiro semestre deste ano fechou com aproximadamente 63 milhões e 600 mil brasileiros como CPF restrito, em virtude de atrasos no pagamento de contas, o equivalente a 42% da população adulta.
E houve alta no número de inadimplentes em todas as regiões do país. A mais acentuada foi na região sudeste, onde o crescimento foi de 9,88% em junho, em comparação com o mesmo período do ano passado. Em segundo lugar ficou a região nordeste, que apresentou crescimento de 4,81%. No centro-oeste foi de 2,82%, no sul 2,13% e no norte 2,02%. O estudo também aponta a queda da inadimplência entre a população mais jovem, enquanto o número de atrasos aumentou entre os brasileiros de idade mais elevada. Cada inadimplente brasileiro tem, em média, 2 dívidas em aberto. As pendências que mais cresceram em junho foram as contraídas em instituições financeiras, como cartão de crédito, cheque especial, financiamentos e empréstimos. Em segundo lugar, ficaram as contas básicas para o funcionamento da casa, como água e luz. A inadimplência com contas de telefone, internet e TV por assinatura aumentaram 3,57% no último mês de junho. O único segmento que apresentou queda na quantidade de atrasos foi o de compras em boleto ou crediário no comércio, um recuo de 9,24%. Para falar mais sobre o assunto, recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça o advogado Benjamin Barros, a quem, antes de mais nada, agradeço pela presença conosco aqui na TV Justiça. Muito boa tarde. Boa tarde, obrigado. Doutor, são 63,3 milhões de brasileiros inadimplentes, uma situação que ela é muito preocupante, inclusive com relação para o futuro. Já vamos falar até com relação às situações que estão se desenhando e que podem chamar a atenção para que se tome cuidado. É impossível não se atrelar essa situação à própria questão econômica da crise do país. Recentemente falamos, inclusive, da questão da greve dos caminhoneiros, que parece que também piorou um pouquinho mais, não foi? Uhum. Sem dúvida, essa recessão financeira que o país sofreu nos anos anteriores ainda causam reflexos neste ano, nesse primeiro semestre, né? Além disso, a taxa de desemprego ainda é elevada, os juros não reduziram o quanto nós esperávamos que reduzissem, né? E ainda tem também uma pequena parcela de consumidores que, para poderem negociar com um banco ou com as instituições financeiras, acabam entrando na inadimplência para poder negociar a dívida, porque existem credores que não negociam se a pessoa estiver em dia com suas obrigações. Eu acredito que tenha contribuído também para essa estatística. Esse dado é interessante. Alguns credores não negociam se a pessoa estiver em dia. Isso. E aí acabam sendo orientados a esperar uma parcela vencer ou deixar de pagar alguma dívida exata, líquida e certa, para que aí crie-se essa inadimplência e o banco permita negociar a dívida e dar descontos, enfim, parcelar. Aliás, esse dado que eu citei agora, 63,3 milhões, isso representa 42% da população adulta do país. Os consumidores têm contas em atraso no cadastro de devedores em junho foi de 4,07%. É um crescimento em relação ao ano passado. Existe uma alta histórica, existe uma perspectiva disso, que isso continue nesse segundo semestre? Sim, pelas estatísticas já demonstram que é uma alta histórica mesmo e que continua sendo um reflexo da recessão, né? Não sabemos como seriam nos próximos anos, mas eu acredito também que seja um reflexo de caminhando nessa recessão, mas a gente ainda tem pessoas que têm dívidas de Natal, Ano Novo, férias, material escolar, até IPVA. Eu acho que isso também, nesse primeiro semestre, acaba sendo responsável por um aumento também. E o pior é que tudo isso está vindo exatamente de novo, já a perspectiva do segundo semestre, entrarmos exatamente nesse período. Só que, além disso, doutor, nós temos uma perspectiva, salvo engano, em 30 dias, da nova regra do cheque especial. Há um sinal amarelo aí de quem está devendo e de quem talvez ainda não esteja. É necessário tomar cuidado. Como é essa regra? Sim. O mercado, os bancos e as entidades vinculadas têm se preocupado com isso. Ano passado tivemos a questão do cartão de crédito, né, o crédito rotativo, e agora em julho entra em vigor uma autorregulamentação dos bancos de que se o consumidor utilizar por mais de 30 dias 15% do cheque especial, o banco será obrigado a fornecer uma alternativa de parcelamento mais barata. Então, assim, já é um sinal de que todos têm se preocupado em controlar as despesas, né, a inadimplência mesmo.
O senhor já adiantou, o doutor já adiantou uma questão que é essa da situação da pessoa que ela está com as contas em dia e de eventualmente esperar até uma situação de inadimplência para negociar. Que outras recomendações podem ser feitas, além, é claro, do próprio controle sobre as próprias contas, mas o que pode ser feito no sentido da pessoa se acalmar e negociar esse processo de dívida, eventualmente de uma inadimplência? Normalmente a orientação é de que a pessoa primeiro visualize as dívidas que têm os maiores juros, né? Cartão de crédito e cheque especial realmente ultrapassam todas as demais dívidas, né? O ideal é tentar negociar mesmo, procurar os credores. Hoje em dia existem formas de substituir essa dívida, né? Fazer portabilidade de dívida também, de financiamento. Procurar negociar dar prioridade para esses juros mais altos, né? E tem gente que faz um refinanciamento ou pega um empréstimo com juros mais baixos também. E a ideia é evitar de se pegar novos créditos e ficar uma bola de neve, né? Acumulando mês a mês mais juros e mais débitos, né? Essa do cartão de crédito é importante, porque às vezes vem ali, parcelamento, primeira prestação, a pessoa deve 2.000 e primeiro pagamento 100 e poucos. Quando ela vê, aqueles juros já se transformaram numa bola de neve, realmente é um problema muito sério. E o tribunal até aqui do DF tem um programa de endividados também, que é justamente para poder reunir esses credores comuns, né, na vida do cidadão, que são os bancos e outras entidades, e tentam reunir para formalizar esses acordos, fomentar, planejar ali essa recuperação do crédito da pessoa, né? Dica sensacional, doutor. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco para falar a respeito desse tema importante. Muito obrigado. Obrigado. E no próximo bloco do Jornal da Justiça, a Justiça determina a retirada imediata de nomes de pessoas vivas de bens públicos em Manaus. Por lei, é proibido dar nome de pessoa viva a bem público. Em Manaus foram identificadas pelo menos 7 ruas com nomes de políticos locais, além de escola municipal e 2 bairros da capital. Estão abertas até o fim deste mês as inscrições para os interessados em participar da audiência pública convocada pelo ministro Ricardo Lewandowski, do STF, para discutir a transferência de controle acionário de empresas públicas e sociedades de economia mista. Os interessados devem enviar e-mail para audienciapublica.mrl@stf.jus.br. A audiência ainda não tem data marcada. Com a proximidade das eleições, a Justiça Federal do Amazonas determinou a retirada imediata de nomes de pessoas vivas de bens públicos em Manaus. A decisão judicial é resultado de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, que determina também que a Prefeitura de Manaus forme um grupo de trabalho em 30 dias para identificar o nome de pessoas públicas em outros bens municipais, além dos indicados na ação. Por lei, é proibido dar nome de pessoa viva a bem público. Em Manaus foram identificadas pelo menos 7 ruas com nomes de políticos locais, além de escola municipal e 2 bairros da capital. A retirada dos nomes deve ser feita em até 30 dias, sob pena de multa. Por recomendação do Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal de Justiça de Alagoas inaugura a Secretaria de Processamento Unificado. A nova secretaria já está em funcionamento e, de início, está unificando todas as varas de tribunal do júri da capital. A diretora da SPU explicou como é feito o trabalho. Numa unidade do fórum, do cartório, eles têm uma dificuldade por conta de atendimento às partes no balcão, por conta de atendimento ao telefone, por conta de realização de audiências. E aqui, na Secretaria de Processamento Unificado, nós não temos esses intermeios. Então, aqui, a gente foca no trabalho, foca na especialização do serviço, de forma que o processo tenha uma celeridade muito maior. A unificação segue uma tendência de toda a justiça no país, proporcionando uma grande economia de recursos e aumento na produtividade dos servidores. Nós estamos mudando o modelo de se pensar o judiciário, de se executar o judiciário para um modelo totalmente novo e extremamente eficiente. Esse cartório do futuro vai permitir com que os serviços dos cartórios que estão assoberbados possam destrancar, possam destravar, possam oferecer uma rapidez maior para que os nossos jurisdicionados tenham atenção no resultado dos seus processos. É uma estrutura
que vai dar celeridade aos processos, a nossa produtividade também vai aumentar, e eu fico muito feliz, porque o Tribunal de Justiça é o 5º ou 6º a tomar essa providência no tocante à criação dessa Secretaria de Processamento Unificado. O presidente eleito para o próximo biênio, o desembargador Alcides Guzmão, garantiu a ampliação da SPU durante a sua futura gestão. Esse procedimento já vem sendo adotado por alguns tribunais. E a tendência, eu admito, é nós ampliarmos essa sistemática, até porque isso demanda uma melhor condição de trabalho para aqueles que se encontram no cartório e, sobretudo, para os jurisdicionados. O juiz John Silas, da 8ª Vara Criminal da capital, contemplada pela SPU, disse que espera que com essa nova estrutura a quantidade de processos caia pela metade. Ajudar a diminuir o cumprimento dos prazos também, ou seja, os julgamentos serão mais céleres e os processos poderão andar muito mais rápido do que nós temos andado até então. E uma última notícia, a presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, julgou prejudicado o pedido da Procuradoria-Geral da República para impedir a ordem de soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, determinada por desembargador federal plantonista do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A ministra considerou que houve perda do objeto do pedido formulado pela PGR, pois o conflito de competência envolvendo ordens e contraordens de prisão no tribunal foi solucionado pelo próprio TRF4. E ontem à noite, o ministro Humberto Martins, vice-presidente do STJ, negou liminarmente um habeas corpus impetrado por particular que pedia a liberdade do ex-presidente Lula. E você pode acessar a nossa programação, rever reportagens e os programas da emissora no YouTube. É muito simples. Basta acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. E hoje nós ficamos por aqui. Obrigado pela sua audiência, como sempre, e até amanhã.